Pois bem, senhoras e senhores, dignas autoridades, estudantes, anunciamos a palestra de abertura do simpósio Judiciário e Imprensa. E para falar sobre a importância da imprensa na cobertura das eleições, o presidente do TRE de Santa Catarina, desembargador Luiz César Medeiros. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o juiz Sérgio Junques por esse evento e, cumprimentando Sua Excelência, cumprimento todos os magistrados presentes. Quero cumprimentar também o jornalista Ademir Arnon, presidente da Associação Catarinense de Imprensa. Em nome de Vossa Senhoria, cumprimento todos os profissionais da imprensa presentes. Cumprimentar o Dr. João Passos Neto, como representante hoje do governador do Estado, e, em nome de Sua Excelência, cumprimento todas as autoridades do Poder Executivo e tomo a liberdade também de cumprimentar os senhores advogados. Cumprimentar o desembargador Cláudio Barreto Dutra, presidente do nosso Tribunal de Justiça, e cumprimentando e estendo também o cumprimento a todos os desembargadores que se fazem presentes. Estudantes, senhoras e senhores. A abordagem inicial, e já vou deixar bem claro, não tenho nenhuma pretensão aqui de estabelecer verdades e de trazer qualquer matéria que seja pretensamente nova. O que eu vou tentar colocar é exatamente isso, a importância da imprensa para a justiça eleitoral. E começa essa importância desde do momento, desde lá do fechamento do cadastro, que são os nossos grandes desafios, até o resultado do pleito. E eu digo mais, depois do resultado do pleito, as consequências eventuais de alguns processos, alguns desvios durante a campanha que possam levar a qualquer problema mais grave em relação à própria não diplomação, perda do mandato. Então, todo esse acompanhamento da imprensa, vou tentar colocar com minhas palavras, é de vital importância para o aprimoramento do processo eleitoral. E nós temos que ter convicção disso. Mas antes de chegar nesse ponto, e eu sei que esse tema já foi tratado nos simpósios anteriores, mas é sempre bom repetir, porque essa questão da importância da imprensa, da garantia prevista no artigo 220, muitas vezes ela se torna uma coisa retórica para alguns. E é preciso que, na verdade, nós repitamos quantas vezes for necessárias para darmos concretude a isso. Para quem fala acreditar no que está falando, para quem ouve acreditar naquilo que está ouvindo, e para a própria imprensa ter a consciência da importância dela nesse papel, e aqui no caso que eu represento, no papel importantíssimo para com a sociedade, naquilo que é mais representativo do exercício democrático, que é a escolha dos seus mandatários. E para entrar no tema central, como eu dizia, repetindo certamente aquilo que já foi tratado em simpósios anteriores, é essa questão do relacionamento juiz-imprensa. Porque a justiça eleitoral ela é um segmento da justiça, que tem o seu campo todo administrativo que cuida das eleições, mas tem o seu campo jurisdicional. E quem dirige o Tribunal Regional Eleitoral é um magistrado, que vem do Tribunal de Justiça, e a composição é feita por magistrados de carreira e os juristas que são nomeados para o biênio. Então, de qualquer forma, nós temos ali um relacionamento juiz-imprensa. E nós sabemos, nós juízes principalmente sabemos, e a imprensa também sabe, embora tenha melhorado esse relacionamento a cada ano que passa, e certamente eventos como esse contribuem muito para isso, mas nós sempre tivemos a dificuldade de relação entre o Poder Judiciário, não falo então o Poder Judiciário como um todo, e a imprensa. E isso é perfeitamente compreensível se olharmos para a limitação que a própria LOMAN, por exemplo, a Lei Orgânica da Magistratura, estabelece e impõe aos magistrados, de não poder, por exemplo, se manifestar sobre processos sobre os quais eles vão atuar. Mas o juiz, ele exerce o seu poder em 3 campos. Sempre, em qualquer situação, com mais intensidade ou menos intensidade, ele vai exercer o seu poder em 3 campos.
No campo jurisdicional, e esse é pleno para todo juiz, com a garantia do livre convencimento estabelecida na Constituição, e é esse, no exercício desse poder jurisdicional, principalmente no campo da justiça comum, onde ele encontra as maiores limitações para o seu relacionamento com a imprensa, e aí temos que respeitar essa posição, até em benefício do respeito à individualidade que está premiada dentro dos processos. Então, nós temos processos que dizem respeito exclusivamente a indivíduos. O resultado do trabalho jurisdicional interessa a toda a sociedade, mas o resultado do processo na justiça comum, ele vai interessar aos indivíduos que estão em litígio. Excepcionalmente, naquelas causas que diz respeito a matérias de ordem pública, etc., que está envolvida a autoridade pública, tem uma outra conotação, mas como regra seria isso, né? Então, no campo do exercício do poder jurisdicional para o juiz, há essa restrição até de ordem legal, da lei orgânica da magistratura e do próprio modo como o juiz tem que atuar dentro desse poder. Ao lado disso, nós temos o campo em que situa o poder administrativo do juiz. O juiz diretor do fórum exerce o poder administrativo. O juiz que não é diretor do fórum, ele exerce um poder administrativo, porque ele tem a gerência sobre a equipe de trabalho. E o exercício do poder político institucional. E eu penso que é nesse órbita do poder administrativo, do poder, e principalmente do poder político institucional, é que a atuação do juiz com a imprensa, ou a relação do juiz com a imprensa, deveria melhorar e muito. Então nada impede, não tem nenhuma lei, não tem nenhuma restrição, em que o juiz institucionalmente exerça o seu poder político, e no exercício desse poder político institucional, ele estreite em relação com a imprensa, desmistificando muitas situações que às vezes podem parecer meramente corporativas. E aí vai da habilidade com que o juiz possa engendrar por esses campos. Mas nós recebemos formação não de jornalistas, nós recebemos formação de juristas. E nós trabalhamos 99,9% do tempo centrado em cima de processo. Mas não devíamos e não poderíamos nos esquecer que não é só função do presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Eleitoral essa função. Essa função é de cada magistrado. E a partir do momento que nós passarmos a termos essa compreensão e tivermos a habilidade de lidar dentro desse campo, nós teremos uma facilidade maior de chegar não simplesmente à imprensa, mas à sociedade. Porque o nosso veículo principal de comunicação com a sociedade, não tem dúvida nenhuma, é a imprensa. Alguém duvida disso? É a imprensa. E a imprensa vai exercer esse papel e exerce com muita galhardia esse papel. Mas nós precisamos ser fontes também. Nós precisamos não simplesmente nos zangarmos, né? Meu ponto seria o seguinte, dentro desse poder institucional, então nós temos que auscultar aquilo que a imprensa coloca e lembrar que a imprensa tem nos seus jornalistas, que nós chamamos modernamente de formadores de opinião, e que a opinião do jornalista necessariamente não precisa ser igual à nossa. E normalmente não é igual à nossa. E nós temos que separar aquela função que eu colocava há pouco, do juiz de jurisdição, o juiz que manda dentro do processo, do juiz político institucional, aquele que tem que trabalhar com as opiniões adversas. Então, temos que ter essa consciência que a imprensa é uma multiplicidade de opiniões, algumas que vão nos agradar, porque dizem aquilo que nós gostaríamos de ouvir, e aquelas que dizem aquilo que nós não gostaríamos de ouvir. Dentro dessas opiniões, algumas dessas certamente terão um fundo de verdade, talvez não visível por nós, juiz, mas visível pela sociedade. E dessas informações, algumas por tendências ideológicas, algumas por formação do próprio profissional de imprensa. O fato que essa multiplicidade de opiniões acaba chegando à sociedade. E a sociedade vai depurar, ela vai aceitar ou não aquelas opiniões de acordo com o segmento. E a sociedade também tem esse viés. Ela aceita também aquilo que melhor faz, que mais bem faz aos seus ouvidos.
Se ela está constada de corrupção e há uma notícia de que um corrupto sofreu uma punição dentro do judiciário, isso faz bem aos ouvidos da sociedade? Penso que é assim. Né? Como uma notícia contrária, não punindo aquele corrupto que ela gostaria que fosse punido, soa mal aos ouvidos da sociedade. E quem faz essa ligação é a imprensa. Então nós temos que ter um mecanismo de levar ao conhecimento via imprensa, sempre, não tem outro jeito, não vamos sair com megafone pela rua, via imprensa ou pelas redes sociais, que está em voga hoje, levar, na medida do possível, dentro do poder político institucional, os necessários esclarecimentos, sem aquela vestutez da linguagem jurídica, para que se compreendesse minimamente por que se chegou àquela situação. Essa é a grande dificuldade que enfrentamos. Pois bem, não preciso repetir aqui o estabelecido no artigo 220 da Constituição, foi meu prólogo há pouco, e o que eu digo é que nós temos que acreditar nesse mandamento legal, e nós, como juízes, temos que estar atentos a isso. Gostemos ou não gostemos daquilo que publicam nos jornais, mas nós temos essa função. E a justiça eleitoral, ela tem um viés um pouco diferente da justiça comum. Como eu atuo nas duas, eu posso seguramente, como minha opinião, dizer isso. Na justiça comum, como eu disse há pouco, nós temos essa circunstância de o resultado do processo, na maioria das vezes, o resultado do processo, não dos processos, do processo, interessar quem está litigando. E muitas vezes, pegue, por exemplo, a vara da família, praticamente 100% dos processos que militam na vara da família, ele tem interesse principal, primordial, para quem está litigando. Na área do direito público já muda um pouco, mas ainda assim é para quem está litigando. E por essa razão, a publicização desses resultados, ou dos conteúdos desses processos para a mídia, através da mídia, é realmente algo que enseja alguma preocupação, pelo menos enquanto não tenhamos um resultado final. E muitas vezes nós temos o resultado final, mas alguns elementos, ou determinados elementos dentro do processo, não deveriam, ou não seria recomendável que chegasse ao conhecimento público, em razão do direito constitucional também à privacidade de determinados dados que nós temos a respeito da nossa individualidade. Então, com relação à justiça comum, nós temos algumas restrições de publicação, mas não esquecendo aquilo que eu disse antes. Quer dizer, isso não nos impede de, politicamente, institucionalmente, passar as informações necessárias. Então, no conjunto dos processos da justiça comum, claro, o funcionamento da justiça interessa a toda a sociedade. Como a justiça dá vazão aos seus processos, interessa a toda a sociedade. Como individualmente os desembargadores, os juízes tratam de determinada matéria, tem interesse à sociedade. Então, sempre haverá esse interesse. O que eu digo é só estabelecer a diferença do processo como indivíduo. Já na justiça eleitoral, e aí isso viés diferente, não. Na justiça eleitoral, todos os processos e todos os atos do processo, eles são públicos. E devem ser públicos. Por isso que há uma facilidade de obtenção de dados junto à justiça eleitoral desses processos. Então, quando nós estamos julgando um processo relativo a uma prestação de contas, a um crime eleitoral, ou agora do registro de candidatura, seja qual dos três motivos mais recorrentes que ocorrem, que estão sendo apresentados, problema no registro de candidatura, duplicidade de filiação, falta de prova do tempo de filiação, aquele 1 ano, aplicação da lei da ficha limpa, seja por restrição do Tribunal de Contas, seja por decisões condenatórias ditadas pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, enfim. E outras questões relacionadas ao processo de candidatura. Então, a sociedade, ela tem o direito de saber e de conhecer o conteúdo desse processo. Por que aquele candidato, o registro foi indeferido? Por que aquele foi deferido? Então, dentro da justiça eleitoral há esse viés diferente. Então, essa situação enseja um relacionamento mais a miúdo e mais transparente com a imprensa.
E transparência no sentido de possibilitar, facultar a análise de todos esses dados. O Estado democrático tem o dever de prestar contas à sociedade e interagir com todos os seus segmentos, e o canal mais amplo e eficaz para o exercício dessa responsabilidade é a mídia jornalística, como eu lhes falei. Assim, em complemento ao que eu disse antes, a Justiça Eleitoral deve contribuir, tem o dever de contribuir em função dessa responsabilidade do Estado, decorrente do próprio Estado democrático, para que a sociedade, por meio da mídia jornalística, tenha acesso às informações de seu interesse. E para que maior interesse, para que interesse mais importante do que saber os dados referentes àquela pessoa que vai reger o destino da sua cidade, do seu estado, do seu país? Daquela pessoa que vai legislar, que vai criar as normas que eu, cidadão, tenho que observar amanhã. Então, o aprimoramento desses mecanismos, ele vai se dar através da imprensa. A lei da ficha limpa, por exemplo, por si só, ela não vai cumprir o seu desiderato se a sociedade continuadamente não for munida das informações que garantam, que mostrem a importância da lei da ficha limpa. Até porque nós tenhamos um caminho, uma projeção histórica do ontem, o que foi em 2010, com dois processos que nós julgamos, o que está sendo hoje, e o que eu digo, o grande desafio vai ser a próxima eleição de 2012. E nós teremos, como nós estamos tendo alguns casos agora, que estão sendo julgados, que estavam com mandato, estão tendo restrição, nós vamos ter também pessoas que não foi aplicada em 2010, porque o Supremo disse que só poderia ser para a eleição seguinte, e por isso foram guindados aos seus postos, que terão lá na reeleição, ou na nova eleição de 2012, passarão para a restrição. E aí penso que nós fechamos esse ciclo de aplicabilidade temporal. E passamos dali para frente a trabalhar com a circunstância substancial da lei. Então, esse diálogo entre a Justiça Eleitoral e a imprensa vai ser fundamental para o aprimoramento, eu não digo nem positivo ou negativo, para o aprimoramento desse importante instituto, que foi eleito pela população como mais um dos instrumentos para a democracia. A informação disseminada pela Justiça Eleitoral esclarece eleitores e candidatos, entre outros, contribuindo para que o processo eleitoral transcorra de forma tranquila e transparente. É o resumo do que eu disse. Antes de entrar no aspecto aqui relacionado ao que nós fazemos, e já caminhando para o encerramento, no que nós fazemos para... quando a gente diz que está no encerramento, você sabe que vai ter uns 15 minutos ainda, é sempre assim, né? Mas quando eu falava dessa importância desse relacionamento da Justiça Eleitoral, e falo isso porque acredito, o presidente da CAERT foi uma das primeiras representantes de mídia que eu recebi no meu gabinete, eu colocava exatamente isso. Né? Que era compromisso dos presidentes anteriores, é meu compromisso de que nós tivéssemos uma estreita ligação. E aí, o que nós fazemos materialmente? O que materializamos em termos de possibilitar que a imprensa tenha esse acesso? É o próximo passo. Mas antes disso, só colocar o outro aspecto que eu entendo sim fundamental, e eu digo que nós temos a obrigação, então, de servir a imprensa. E servindo a imprensa, nós estamos servindo a sociedade com as informações que ela precisa. Né? E nós temos que ter a habilidade e a parcimônia de fazer com que esse servir à imprensa tenha um aspecto de possibilidade para todos os órgãos de imprensa, de modo que a sociedade chegue à multiplicidade de opiniões que eu referi há pouco. Porque só passa informação exclusiva só por, me permita, Paulo Alceu, só, mais para ninguém, e só ele publica isso, quer dizer, vai ter um repeteco depois daquela informação, mas se essa informação passa para os organismos de imprensa, ou há abertura para todos os órgãos de imprensa, aí nós teremos aquelas multiplicidades de opinião e a sociedade vai fazer a sua avaliação. Mas além desse aspecto, eu entendo que nós servimos a imprensa como fonte, e temos obrigação, o dever de fazer isso, mas nós podemos também nos servir da imprensa. E nós temos que fazer isso. Como é nós servirmos da imprensa? É exatamente passar à sociedade, via imprensa, aquelas notícias de caráter pedagógico, aquelas notícias que fazem com que
determinadas situações sirvam como alerta para não repetição. Então nós temos também que ter essa consciência. E isso vale também, muitas vezes pode valer até para a justiça comum, mas em especial para a justiça eleitoral. Ora, se um candidato sabe, né, e a gente tem batido isso insistentemente, se um candidato sabe que determinada conduta não pode ser adotada, e isso foi divulgado pela imprensa, né, isso tem um caráter pedagógico muito importante e nós temos visto isso. Né, nós temos visto isso, sentido. Alguns teimam, penso que aquele adágio de que a justiça é cega leva ao fato que os juízes também são cegos e insistem e acabam não tendo um resultado favorável a eles. Né? Mas então nós temos assim uma série de exemplos. E a colaboração da imprensa no cadastramento eleitoral. Eu me lembro que aqui em Rancho Queimado nós tínhamos um recadastramento eleitoral em função de incompatibilidade do número de habitantes com o número de eleitores, e num determinado momento, já estava quase terminando o prazo do recadastramento, e nós tínhamos um acesso muito pequeno de pessoas que foram recadastrar. Isso preocupa por quê? Porque sem o recadastramento as pessoas não votariam. O importante para a justiça eleitoral, para o Brasil e para aquele município, é que os eleitores acorressem a regularizar a situação para poder escolher seu mandatário na eleição, com o número que representasse realmente o município. E passamos a fazer uma campanha pela imprensa, a imprensa sempre é muito receptiva, e de reportagem minhas, conclamando na mídia de acesso lá mais ao local, que seria Rancho Queimado, e isso tem uma resposta fantástica. Então nós podemos e devemos, e a imprensa está receptiva sempre a isso, de nos valemos da imprensa também para fornecer aquelas notícias que na visão do TRE, ou do próprio TCE, ou da Justiça Eleitoral como um todo, elas são de suma importância para o aspecto de orientar condutas. Não se deve esquecer que a imprensa tem características próprias. Aqui eu passo já para aqueles pontos. Então, o que nós temos que observar como TRE, como assessoria de imprensa, para aprimorar e para dar concretude a esse relacionamento. Então, repito, não se deve esquecer que a imprensa tem características próprias, que devem ser consideradas e respeitadas. E essa aqui não é minha, isso aqui é uma recomendação do TSE, que faz parte de uma cartilha que nós apresentamos a todos os juízes. Para ser notícia, a informação tem que ter interesse jornalístico, claro. E exatamente por isso, por despertar o interesse da sociedade, desperto também a atenção da imprensa os problemas relacionados aos candidatos, o resultado das eleições, as sentenças proferidas pelo juiz eleitoral e as decisões do TRE, os dados referentes à tramitação dos processos, dados estatísticos do eleitorado, enfim, tudo aquilo que diga respeito ao processo eleitoral. Nós, do Poder Judiciário, não podemos olvidar também que, apesar de sermos a fonte que passa as informações, quem pauta e tem o controle da situação é a mídia, também da cartilha lá do TSE. Até espaço à intermediação, mas quem dá a palavra final na matéria é sempre a imprensa, justo em nome à liberdade garantida constitucionalmente. Por que eu digo isso aqui? Porque às vezes nós, magistrados, ficamos meio irados, né? Porque fornecemos uma informação, passamos uma gama de informação, às vezes damos uma entrevista exaustiva e sai lá alguma coisa que nós não concordamos. Mas nós esquecemos que ali não está a minha opinião, a não ser que o profissional gravou, né, e editou de uma forma diferente. Aí é falta de ética do jornalista, do profissional. O que eu estou dizendo é você pega uma série de informações, como agora. Eu vejo que alguns jornalistas anotam o que eu estou falando. E de repente ele vai em cima do que eu estou falando e impor a opinião dele. E isso faz parte da observação, da obediência ao artigo 220 da Constituição. E nós temos que aceitar isso. Ah, mas trouxe uma informação que não corresponde à realidade. Volta ao jornalista e emite o esclarecimento. Qualquer jornalista com um mínimo de ética profissional vai fazer isso, vai corrigir. Não tem dúvida nenhuma. E a gente vê isso na imprensa todos os dias. Né? Mas nós temos que ter essa compreensão de que a nossa palavra não é a palavra final. Nós somos fonte. Quem informa é o jornalista. Repito, transparência é o melhor caminho para um bom relacionamento com a imprensa e na justiça eleitoral, e isso é fundamental. Nós temos um
uma postura na Justiça Eleitoral de total transparência. Ontem nós tivemos um julgamento no processo de interesse da sociedade em função do aspecto político, regional, que representação, e assim que acabamos o julgamento, todos os dados, aliás, no correr do julgamento, já havia possibilidade de se contatar com a assessoria de imprensa e já obtendo informações do andamento do julgamento. E assim que terminou o julgamento, na mesma hora que foi proclamado o resultado, o acórdão estava disponível já na internet para quem quisesse pegar as informações. E essa transparência, dentro da possibilidade de visualizar, ela é de vital importância. Por exemplo, há pouco o jornalista Moacir Pereira me perguntou se nós vamos conseguir cumprir a contento o prazo para o julgamento do registro de candidaturas. Seria fácil dizer, olha, vamos fazer o possível e vamos cumprir. Não. O que eu lhes disse? Nós temos 190 processos. Ontem nós tínhamos 190, jogamos 50, estão 140 e poucos processos pendentes de julgamento. O que nós vamos fazer? Hoje nós vamos julgar tudo aquilo que for possível. E amanhã pretendo fazer uma sessão extraordinária para, se não limpar, deixar o mínimo de processo possível para segunda-feira. E isso é transparência. Quer dizer, eu estou dizendo isso, não adianta nada eu dar uma informação que não corresponde à realidade. Né? Se eu digo que vamos julgar tudo, ou vou fazer o possível para julgar tudo por simplesmente sem dar um mínimo de número para que o jornalista possa emitir sua opinião. Espero que uma opinião favorável a nós, para dizer que o prazo é muito curto e nós não temos condições, apesar de todas as providências que a gente toma. Né? Nós temos por volta das 10 horas da noite, uma sessão pesada, tal, e nós temos nossos limites humanos. A nossa assessoria tem um limite humano, mas que nós fazemos todo o possível, fazemos. Infelizmente, isso vai correr. Agora, se depender dos juízes do TRE, todos os processos serão julgados. Isso é fácil de dizer e realmente é uma realidade. Se dependesse de nós julgaríamos. Nós temos também que respeitar as limitações de outro órgão. A Procuradoria Regional Eleitoral, também todos os processos têm que passar pela Procuradoria, tem que ter o seu parecer, é uma garantia constitucional para o próprio candidato, para o próprio processo eleitoral, que também tem suas limitações funcionais, etc. Né? Então, se nós temos um crescimento muito grande ou significativo de impugnações e o número de pessoas que trabalham com isso continua o mesmo, o resultado é inexorável. Mas então, esses dados têm que ser dados com toda a transparência. Quer dizer, aqueles dados negativos e os positivos têm que ser dados com toda a transparência. Se eu só emito informações positivas e escondo embaixo das tapetas negativas, a transparência fica prejudicada e a credibilidade é a primeira a sofrer. A Justiça Eleitoral Catarinense, ao longo dos anos, tem se destacado como uma das mais eficientes na realização de eleições do Brasil. Isso é do conhecimento de todos, e todos conhecem porque a mídia publicou isso. E publicou por quê? Porque é uma verdade, realmente. A conquista desse reconhecimento, não tem dúvida, tem muito a ver também com a participação da imprensa. Eu diria que quase tudo a ver com a participação da imprensa em termos de conhecimento. Né? O nosso trabalho nós fizemos, mas se ninguém leva ao conhecimento da sociedade a qualidade do nosso trabalho, o tipo do nosso trabalho, ele fica lá na gaveta. Do processo eleitoral, quer na divulgação das principais etapas que envolvem a realização de uma eleição, bem como no cumprimento do seu papel de formador da opinião pública, ajudando a conscientizar o eleitorado para escolher melhor seus representantes. O maior papel, eu diria o papel mais visível da Justiça Eleitoral, é realmente realizar as eleições, que seria todo esse arcabouço estratégico administrativo que desencadeia lá no dia das eleições, cadastro eleitoral, registro de candidaturas, controle da propaganda eleitoral, chamamento de mesários, disponibilização de urnas, enfim, toda essa estratégia que eu chamo uma estratégia de guerra praticamente, né? Mobilização dos juízes eleitorais para trabalhar diuturnamente, é uma coisa que precisa ser. Os nossos juízes eleitorais, hoje, nesse período eleitoral, eles estão 24 horas por dia. Para ir uma missa, né? de velório, de um parente, sair da sua zona eleitoral para outra, precisa pedir autorização para o presidente do tribunal. Dada a responsabilidade da atividade. Então, isso é uma coisa que às vezes, quando se fala a respeito da magistratura, etc., que tem férias, não trabalha, isso são dados que devem ser dados. Uma coisa não interfere na outra, mas isso é um dado que poderia ser institucionalmente trabalhado. Quer dizer, o juiz eleitoral está praticamente 24 horas de plantão, porque qualquer situação que ocorrer, né, ele não vai ficar lá no cartório eleitoral 24 horas, mas ele está
24 horas de plantão, inclusive sábado e domingo, para essas atividades. Inclusive o presidente do Tribunal Regional Eleitoral também. Por quê? Porque se entra um recurso, hoje nós temos um prazo muito estreito, muito exíguo, né, de 24 horas para responder os recursos, somente nessa matéria relacionada à propaganda eleitoral e ao registro. Então, se for ajuizado um recurso especial, uma decisão que foi dada ontem, foi ajuizado um recurso especial para o TCE, hoje à tarde, ou hoje, eles têm 48 horas, se não me engano, para recorrer, ajuizado, eu tenho 24 horas para me manifestar, para fazer aquele juízo de admissibilidade. Então, se eu estiver viajando, o desembargador responderia, mas eu estando presente, eu tenho que ir lá fazer o despacho. Então, há essa prontidão. Então, embora esse seja o papel mais visível, que se essa estratégia de eleição, não podemos perder de vista outra grande atribuição, que é exatamente a de julgar todas as ações eleitorais, desde o registro de candidaturas até a diplomação dos eleitos. Nesse elenco de atribuições, analisa-se as condições de elegibilidade, que é o que estamos fazendo agora. Quer dizer, todos esses processos que nós estamos julgando já passaram para o juiz, quer dizer, das quase 16 mil candidaturas, nós resultamos em 600 e poucas impugnações, quer dizer, muito mais impugnações, mas dessas impugnações resultaram em 600 e poucos recursos, que é o que nós estamos analisando. Se a Justiça Eleitoral julga ações sobre as condições e a atuação dos representantes do povo que pretendem ocupar cargos públicos, e até depois de se elegerem, é importante que o resultado dessa prestação jurisdicional chegue ao conhecimento dos eleitores, afinal são eles os maiores interessados, já que únicos detentores do poder de elegê-los. E aí faço ponto com aquilo que eu disse há pouco, dessa publicidade total do processo eleitoral, em função do ator que está nele. O ator que está nele é um ator que pretende ser um agente público, um político que vai legislar ou que vai decidir os destinos. Então, concluo dizendo que aí entra a grande importância da imprensa, não só para levar ao conhecimento dos eleitores a atuação da Justiça Eleitoral, mas, igualmente, cumprir o seu papel com efetiva participação na legitimação de todo o processo eleitoral. Sem dúvida, a imprensa é a grande aliada e parceira da Justiça Eleitoral, desempenhando um relevante papel para a consolidação da democracia. Reconhecendo a importância da imprensa nas eleições e objetivando uma maior transparência do processo eleitoral para tornar ainda mais efetiva a atuação da Justiça Eleitoral, paulatinamente, o Tribunal Regional Eleitoral vem profissionalizando a sua assessoria de imprensa, dotando ela de condições para fornecer diuturnamente à imprensa todas as informações que a imprensa precisar. Não aquilo que a Justiça Eleitoral quer dizer, e algumas vezes pode até acontecer, em razão daquele aspecto pedagógico que eu falo, mas aquilo que a imprensa quer e precisa saber. E a Justiça, a assessoria de imprensa, hoje ela está vocacionada para atender o jornalista, atender o profissional de imprensa, de modo a passar para eles as informações, falando de profissional para profissional. Então nós temos na assessoria de imprensa jornalistas que têm formação em direito e que podem decodificar determinadas expressões jurídicas, determinadas decisões jurídicas, de modo que o jornalista possa bem compreender e, em cima dessa informação, emitir sua opinião ou informar a sociedade. Além de produzir e supervisionar as matérias jornalísticas postadas na homepage do Tribunal Regional Eleitoral, na internet, veiculando textos e vídeos, a assessoria de imprensa tem dado uma atenção especial as solicitações e informações diretas pedidas pelas redações para produzir reportagens e matérias sobre as eleições. Também abastece os veículos de imprensa com releases, informações e estatísticas para reportagem, material jornalístico e exerce o papel de intermediar entrevistas e pedidos solicitados por repórteres, jornalistas e pauteiros dos mais diversos veículos de comunicação de Santa Catarina e do Brasil. E nessa tarefa já adianto que muitas vezes, da parte da presidência, da corregedoria e dos juízes eleitorais, não há imposição de qualquer dificuldade para falar com a imprensa, seja por entrevistas e tal. É evidente que sobre o processo que nós não julgamos, é difícil e até proibido se manifestar, porque nós não julgamos ainda. Mas a partir do momento que se julga, ali. E depois, vendo os processos que já foram julgados e obtendo informações dos processos que já foram julgados, a imprensa, com o necessária, não a necessária, mas a possibilidade de assessoria de imprensa desmistificar alguns entraves jurídicos, algumas
expressões que não são muito palatáveis por quem não seja área do direito, possibilita que a própria imprensa tenha uma previsão do que possa ocorrer para os casos futuros. Se em anos anteriores, os veículos de imprensa eram obrigados a enviar seus reportes para acompanhar as sessões judiciais do Pleno, hoje às vezes acontece, profissionais por vezes não familiarizados com o linguajar jurídico e tendo até dificuldades na interpretação das questões processuais, hoje esse trabalho é desempenhado, como falei há pouco, pela assessoria da imprensa. E diga-se de passagem aqui, e a minha assessora de imprensa está presente, não existe da presidência ou de qualquer órgão do nosso tribunal nenhuma limitação à informação pela assessoria de imprensa. Em nome da publicidade dos processos eleitorais, em nome da publicidade das decisões prolatadas, não há feito nenhum filtro. A assessoria de imprensa tem a liberdade para colocar aquilo que ela entender no site. E isso é importante até para nós. E eu hoje, com uma vida atribulada, eu tenho pouco espaço de tempo para ler um jornal de cabo a rabo. Então o que faz? Nós nos valemos da assessoria da imprensa para fazer as chamadas resenhas daquilo que é importante para saber o que a imprensa está falando sobre as decisões. Enfim, você precisa estar informado, né? Desculpa citá-lo novamente, eu me lembro de um problema lá em Bituba, na convenção e tal, eu fui saber, antes de qualquer servidor do eleitoral, antes da justiça eleitoral saber, eu fui saber da questão através do blog do jornalista Moacir Pereira. Então, a gente precisa, a imprensa ao mesmo tempo que informa a sociedade, acaba nos informando. E é o mecanismo para a gente até fazer uma avaliação. O que está errado na minha informação, o que está incompreensível na minha decisão que eu preciso aprimorar. E é assim que a gente vai exatamente aperfeiçoando a nossa comunicação com a imprensa, ou melhor, com a sociedade via imprensa. Inclusive no clipping, que até o desembargador Eladio reclamou que não está vindo, realmente não está vindo, então está dificultando, nós temos que ir lá na página, mas e nessa resenha também é importante que seja colocado todas as informações. Eu me lembro com uns 10, não sei se o desembargador Cláudio vai lembrar, mas uns 10, 11 anos atrás, um colega nosso foi reclamar para o presidente, porque na resenha do tribunal tinha sido colocado uma notícia que tinha veiculado no jornal, que diz ele que representava um desdouro a sua atuação, né? Enfim, era uma crítica a esse magistrado. Ele disse então que não tinha que ser resenhado aquilo, tinha que deixar fora, né? Então isso é uma espécie de censura da imprensa. Então a nossa não, a resenha justamente, eu até prefiro coloque aquilo que realmente se represente uma crítica para que a gente possa analisar se a crítica tem procedência ou não, para haver esse necessário aprimoramento. Encaminho agora sim para o término. Logo após o término das sessões, que eu falei há pouco, só resumindo, o resultado dos julgamentos são publicados no site e também são produzidas matérias jornalísticas sobre as decisões de maior interesse. Igualmente também a íntegra dos acordos é publicada pouco depois do término das sessões de julgamentos do Pleno no site, proporcionando maior rapidez na divulgação pela mídia. E volto a dizer, o importante é que está a publicação lá e a assessoria da imprensa está de plantão para prestar os esclarecimentos devidos. Se não tiver de plantão, cobrem comigo. Todo esse processo de constante aperfeiçoamento ocorre para dar maior transparência ao processo eleitoral e para a consecução desses objetivos contamos, mais uma vez, com a atuação livre, firme e isenta da imprensa, auxiliando na formação da consciência do eleitorado. Encerrando, e ao me dirigir aos senhores magistrados e profissionais de imprensa do Estado de Santa Catarina, rememoro palavras ditas recentemente pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Carmen Lúcia, ao assumir a presidência, disse que esperava contar, e certamente contará, com o trabalho livre da imprensa e com a participação da população para que as eleições municipais desse ano ocorram com lisura e que ocorram com lisura e que sejam realmente o ápice da grande festa em prol do civismo democrático. Na mesma ocasião, a ministra destacou com grande propriedade: não há eleições seguras e honestas sem a ação livre, presente e vigilante da imprensa que cumpre um papel determinante em benefício do poder do povo. E eu reitero, sem a participação da imprensa, jamais a justiça eleitoral teria o grau de confiança que a sociedade lhe deposita. Quanto maior a transparência, maior o grau de confiabilidade. Eu creio piamente nisso. E a transparência só é possível com a visibilidade que a livre imprensa garante ao processo eleitoral como um todo. Sem imprensa, nós não teríamos
esse resultado positivo para a própria Justiça Eleitoral. Não é a Justiça Eleitoral quem ganha é a sociedade. Muito obrigado.